Pronto. Agora sim. Então, a gente vai trabalhar essa estrutura do trabalho, tá? Vamos com essa estrutura que nós vemos aqui no sumário, tá? Introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão, como desenvolvimento e conclusão, que é aí a nossa conclusão do trabalho. Então, a introdução, a gente faz uma breve introdução sobre o nosso trabalho, sobre o que ele se trata, né? Se esse trabalho foi uma pesquisa, a gente vai dizer que foi uma pesquisa, né? Então, só para a gente delinear, assim, de forma mais breve, geralmente a introdução é uma parte mais breve do trabalho, explicando o que eu vou fazer naquele trabalho, né? Então, posteriormente, tá? Esse espaçamento aqui tá fora do padrão. Esse aqui tá ok. Posteriormente, eu vou trabalhar com a fundamentação teórica. Dentro da fundamentação teórica, deixa eu só mostrar aqui para vocês o seguinte. Acredito que vocês já tenham lido artigos, né? E geralmente aqui, lá na fundamentação teórica, você vai ter citações. Essas citações podem ser longas, podem ser curtas, pode ser, por exemplo, de mais de um autor, ou pode ser também de autores diferentes, né? Então, assim, uma dica que eu vou dar para vocês ao fazer a citação, deixa eu só ver os autores aqui que tem nesse trabalho, para a gente poder direcionar aqui melhor para vocês entenderem. Tem aqui Pereira, né? Pronto. Pereira, 2008. Ok. Raikelles, 2010. Santos, 2010. Pronto. Geralmente, na fundamentação teórica, a gente vai começar assim. Por exemplo, tem lá, segundo Santos, tá? Então, eu estou dizendo que existe um autor que tem de sobrenome Santos, que ele fala sobre desigualdade social. Quando eu vou fazer uma citação desse autor, que nós chamamos de citação indireta, o que é a citação indireta? É quando eu não transcrevo a fala do autor. Eu vou somente, com base no que ele mencionou em um determinado artigo, um determinado livro, eu vou trazê-lo para o meu trabalho, mas eu estou dando uma interpretação que ele escreveu e eu vou colocar essa interpretação dentro do meu trabalho. Isso não se configurou como plágio. Mas a partir do momento que eu cito algum autor, transcrevo o que ele falou e não faço a devida referência, isso é considerado plágio. É considerado que você está copiando o trabalho de um autor para o seu trabalho como se fosse uma obra sua, mas que não é. Então, assim, existem duas formas, pessoal, de quando nós vamos nos referir a um determinado autor. Então, por exemplo, lá vimos que o artigo é de 2010. Sempre que você vai iniciar dizendo que o autor disse, tá? Você vai usar esse formato aqui dentro da ABNT, certo? Sempre que for início de parágrafo, ou se você for incluir aqui, por exemplo, no meio do texto, você pode fazer o seguinte, aí, por exemplo, ainda sobre isso, tá? Aí, acho que é Rigotti, né? A pessoa que tem lá, deixa eu ver aqui. Não, Risotti 2010. Tá? Cadê aqui? Ainda sobre isso, Risotti, tá? 2010. Relata que, pronto. Sempre que eu vou fazer a citação de autores que eu consultei para minha pesquisa, que eu consultei para o meu trabalho, e que eles vêm no início de parágrafo, ou no início aqui depois de um ponto, eu utilizo esse formato da ABNT, tá? Porém, quando eu faço isso, por exemplo, ao final de um parágrafo, essa citação muda, tá? Porque é o seguinte, agora o que eu passava a fazer aqui, desse formato, eu vou trazer para cá no sentido que vai ficar assim, ó. Santos 2010, tá? Ok? A gente vai trabalhar esses formatos dentro da fundamentação teórica. Ok? Então a gente vai
ficar trabalhando também com esses textos. Se, por exemplo, eu fosse citar aqui também uma citação indireta de Risotti, ele ficaria assim, ao final do texto, tá? Risotti, que também é de 2010. Fecha parênteses. Certo? Eu estou fazendo citações indiretas desse autor e referenciando o meu trabalho, dizendo que o que eu estou explicando nesse parágrafo não fui eu que elaborei, com base em o quê? Com base aqui no livro de Santos, ou no artigo de Santos, do mesmo modo que esse. Ainda existe, Professor, pessoal. Oi. só coloca o sobrenome, não precisa colocar o nome inteiro, né? Não, não. Você vai sempre botar o sobrenome do autor, tá? É tanto que aqui na bibliografia, o formato que nós temos é esse aqui, ó. O autor, ele é sempre referenciado em qualquer que seja o trabalho que ele faz, a gente sempre vai fazer do modo inverso. Quando a gente vai construir, por exemplo, as referências de um trabalho. Isso aqui pulou lá para baixo. Peraí. Pronto. Então, assim, quando eu vou construir referência, pessoal, eu sempre vou ter esse formato. Pode ser, por exemplo, tá, que em alguns casos para vocês apareça assim. Eu vou fazer uma citação aqui minha. Pino, Pedro, Atuan, Di. Certo? Vou criar um livro aqui. Século XXI. Tá? Aí é o seguinte, eu nunca vou utilizar o nome completo do autor lá. Vocês tanto vão ver assim nas referências, quanto vocês vão ver assim. Tá? Faltou o meu deles aqui. Tá? Para a finalidade da ABNT, nós utilizamos esse formato aqui mais comum. Tá? Esse formato aqui abreviado, ele é mais comum. Então, assim, eu estou verificando assim, eu vou sempre me referir a um autor pelo sobrenome dele, pelo último sobrenome, tá? Aqui tem Pereira, Raikeles, Risotti, Santos e Albino. Então, todas as vezes que eu for citar algo desses autores lá, dentro do meu trabalho, eu vou fazer a referência com o último sobrenome, tá? Então, supondo que eu escrevi um livro, tá? Sobre a desigualdade social, tá? A editora foi, sei lá, Atlas, 2021. Pronto. Aqui nas referências é o seguinte, pessoal. Existem dois formatos da gente fazer. Quando se trata de livro, tá? A gente vai sempre deixar em negrito o nome do livro. Tá? Então, o meu aqui é livro. Então, eu vou deixar em negrito. Porém, quando a gente cita artigos, tá? Artigos científicos, esses artigos geralmente estão em revistas que nós encontramos. Como é o caso dessa citação aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais complexa. Então, deixa eu só verificar se aqui está correto. Agora está correto. Está mais organizado assim. Então, aqui, ó, esse ator chamado Raikeles, tá? A citação que foi feita no trabalho, a referência, foi desse artigo aqui, ó. Intervenção profissional do assistente social e as condições de trabalho no SUAS. Como se trata de um artigo que vem de revista, o que eu vou deixar em negrito não é o nome do artigo, mas o nome da revista em que se encontra o artigo, que é o nome da revista Serviço Social e Sociedade. Nesses casos aqui, a gente referencia também a questão do número, que é a edição da revista, as páginas que a gente vai encontrar esse artigo, tá?
e o mês e ano que esse artigo foi publicado, ok? Para livros, não. Para livros é muito mais simples. Você pega o autor, tá? Ou se for mais de um autor, se forem dois autores, por exemplo, você coloca o nome dos dois, tá? E você vai trazer aqui, sempre em negrito, o nome do livro, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um outro artigo, tá? O processo de implantação do SUAS, né? Uma reflexão sobre a ótica da gestão. É da revista Argumento. E essa revista, além de número, ela tem volume, que é o volume 2 da revista, número 2, páginas 174 a 188. Então, assim, como que a gente entende, pessoal, uma referência bibliográfica, tá? A gente entende no seguinte, ó. Aqui eu tenho a identificação do autor, aqui eu tenho o título do trabalho desse autor, do artigo, onde ele foi publicado, certo? Se essa revista tem número, né? Porque geralmente a revista tem assim, número um, número 2, número 2. Essa aqui é a versão 104, né, dessa revista. E a gente compreende aqui, a partir do número de páginas, que esse artigo, ele tem 22 páginas, porque ele iniciou na página 750 e termina na página 772, certo? E essa revista é a revista de outubro a dezembro de 2010. Para livros é mais simples, tá? Para livros é bem mais simples. Se eu utilizei o livro completo como referência, eu li o livro completo, estou utilizando ele como referência para o meu trabalho, eu posso simplesmente citar o nome do autor, o título do livro em negrito, a cidade em que houve a publicação desse livro, aqui é o nome da editora e o ano, 2008. Então, o que, é que eu estou entendendo? Olha? Pereira foi o autor do livro Política Social, Temas e Questões, e esse livro foi publicado em uma editora da cidade de São Paulo no ano de 2018, ou 2008. Pronto. Quando se trata de revista, quando se trata de artigo, tá? Olha aqui, Ray Kellis publicou o artigo denominado Intervenção Social Profissional da Assistência Social e as Condições de Trabalho no SUAS, tá? Na revista Serviço Social e Sociedade, e revista essa que era o número 104 dessa revista. As páginas 750 a 772 são referentes a esse artigo de Rica Ellis, e a edição dessa revista, qual foi? Outubro a dezembro de 2010. Então, a diferença aqui é que nós não temos mais uma editora, nós temos uma edição. Porque a revista científica, ela já é como se fosse a própria editora. Assim acontece também, por exemplo, nesse caso aqui, do artigo de Risotti. Risotti, Ligiane, a questão de fotografia, você faz botar imagens no trabalho, é isso? Professor, a questão de que a gente tem que colocar também, né? De onde foi uma foto, porque o Isso. corretor do acento não é. Uhum, exatamente. É o seguinte, geralmente assim, quando você vai direcionar aqui já lá no início do trabalho, tem uma parte, principalmente que você vai colocar, por exemplo, para o TCC, lista de figuras, listas de lista de imagens, né, lista de, deixa eu ver aqui, tem lista de tabelas, lista de inventários, lista, tem tudo uma série de listas que você faz. Você indica lá no início do seu trabalho, indicando o que vai ter. Se você transcreveu, tá, uma imagem de um determinado autor, de um livro, por exemplo, você levou para lá, você precisa referenciar esse trabalho, né? Você precisa dizer de onde veio.
Isso você coloca tanto na legenda da imagem, quanto aqui na referência bibliográfica. Então, deixa eu fazer isso aqui, que isso aqui está errado. Agora sim, está em ordem alfabética. Então, a gente precisa sempre referenciar o que é aquilo que a gente faz. Tá? A gente precisa sempre dizer de onde veio. Agora, por exemplo, se eu construo uma tabela, eu mesmo construí a tabela. Então, você vai botar ali fonte, autor ou fonte, autores. Né? Então, assim, voltando um pouquinho para a parte de citação, pessoal, só para fazer uma questão de formatação também, tá? Supondo que eu vou citar algum autor, nós temos a questão das citações curtas e das citações longas, tá? Citação curta, pessoal, que é uma que chamamos de citação direta. Citação indireta é o que eu fiz aqui, ó. Eu trouxe a fala do Santos, mas eu interpretando e eu criando ali uma ideia sobre a fala dele. Só que, por exemplo, se eu for fazer uma citação direta de Risotti, eu vou transcrever o que o autor disse, eu vou sempre utilizar a fala entre aspas. Então, por exemplo, se eu peguei aqui, ó, ainda sobre isso, Risotti relata que, tá? E eu transcrevi isso aqui, ó. Você pode adicionar a folha de rosto no cabeçalho. Se eu estou dizendo que eu transcrevi isso aqui do livro de Risotti, do artigo, na verdade, eu vou usar sempre entre aspas, tá? Porque aqui eu estou dizendo que eu peguei a fala do autor e transcrevi do formato que ele trouxe lá no artigo. Para essa citação aqui, pessoal, para nós fazermos essa citação direta, ela nunca deve exceder mais do que 3 linhas do trabalho. Percebam que aqui ela tem, ó, 3 linhas. Ela começou aqui, 1, 2, 3 e terminou aqui. Se fosse o caso de eu fazer, por exemplo, digamos que esse parágrafo aqui que tem 4 linhas, tá? Ele é uma citação de um autor que eu vou transcrever a fala do autor de forma integral. Então eu posso criar o seguinte, ó. Vamos criar um outro parágrafo aqui, eu vou botar assim. Para explicar melhor, entendemos na fala de, vou botar aqui eu, tá? Albino, 2021, tá? Que, 2 pontos. Agora eu vou transcrever toda a minha fala, tá? Supondo que lá no meu livro, tá? Desigualdade Social no século XXI, vou até melhorar aqui. A desigualdade que ocorre, sei lá, no século XXI, entendemos na fala de Albino que eu vou transcrever, isso aqui foi eu agora que eu vou transcrever uma citação que tem mais de 3 linhas, tem 1, 2, 3, 4 linhas do meu trabalho. Aí a gente vai fazer, pessoal, uma formatação desse trabalho, tá? A gente vai formatar esse parágrafo de forma diferente. Então eu posso vir aqui, ó, e como é que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui, colocar, selecionar todo o parágrafo, tá? E fazer o seguinte, ó. Posso ir lá aqui no parágrafo, nas opções de parágrafo, e fazer uma nova formatação. Esse texto, ele vai, de fato, continuar como justificado, porque ele vai ter isso, tá? Porém, agora, eu vou fazer uma outra formatação desse texto. Eu vou dizer que esse texto, ele tem aqui
um deslocamento. Opa, peraí, perdão. Deslocamento não, pessoal. Recuo, tá? Perdão. Então nós vamos dizer que é o seguinte, esse texto ele vai ter que ser, ele tem uma formatação própria. Primeira coisa, pessoal, desse texto, só voltando um pouquinho, é que ele não vai ficar do mesmo tamanho do trabalho do autor, tá? Ok? Ele não vai ficar do mesmo, como é que eu posso dizer, do mesmo tamanho dos outros trabalhos. Então a gente vai fazer o seguinte com ele, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos mudar a fonte para tamanho 10, ok? Tamanho 10. O espaçamento entre linhas, nós podemos utilizar essa ferramentazinha que tem aqui, ou a ferramenta de parágrafo. Vamos usar o parágrafo como a gente utilizou na semana passada, tá? Ferramenta de parágrafo está aqui, certo? O espaçamento entre as linhas, ou seja, entre essa partezinha aqui, ele é simples, ele não tem nenhum tipo de espaçamento, ok? Ele já ficou bem diferente do texto, tá? Já ficou assim. Ainda aqui nessa formatação, nós tiramos, aqui na formatação do trabalho, aqui em parágrafo, a gente retira esse recuo aqui, especial, deixamos nenhum. E aqui nós vamos dizer que esse texto, ele tem um recuo à esquerda de 4 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Tem a parte de recuo aqui, não sei se está dando para vocês direto, dá para ver. Mas eu vou clicar aqui até ficar o número 4, ou então eu vou simplesmente selecionar, digitar um 4, e ele já vai trazer esse recuo para mim, tá? E acredito que vocês todos já tenham visto algum tipo de citação dessa, não é isso? Quem nunca tinha visto assim esse tipo de citação, ou que não sabia que existia? Ótimo. Então é esse formato que a gente faz, tá? Então vou só recapitular aqui, tá? Trago o texto que eu tenho aqui para o trabalho, mudo a fonte dele, tá? Permanece Arial, mas vai ser tamanho 10. Vou no item de parágrafo, ok? Retiro o recuo especial, ponho nenhum. Retiro o espaçamento entre linhas, ponho ele simples. E o meu recuo, ele vai ser de 4 centímetros. Digitei um 4, tá? Ok. Ele já está aqui, conforme as regras da ABNT. Se fosse, por exemplo, um texto mais longo, a gente poderia transcrever todo o texto, mas fazer a mesma coisa, certo? Só lembrando, citação indireta. O que é citação indireta? Quando eu faço uma citação, uma referência ao autor com as minhas palavras, tá? Ok? Tá? Ok, vou até botar aqui. Tá? Com minhas palavras. Ok? A citação direta, tá? Direta. Vou botar aqui quando transcrevo. Opa. Na íntegra a fala do autor. Certo? A citação indireta, ela pode ser citação direta curta, quando tem até 3 linhas, ou citação direta longa, quando possui mais de 3 linhas. Então, para esta, segue
formatação, tá, diferente, tá, assim, do trabalho como um todo, tá? Essa configuração, tá? Formatação, tá? Fonte é Arial ou Times New Roman. Tamanho 12, certo? Espaçamento entre linhas é simples. Recuo, ele vai ser à esquerda 4 centímetros e está formatado aí o meu trabalho, ou seja, a minha citação longa. Vocês vão ver também, pessoal, em alguns trabalhos, essa citação longa trazendo essa mesma referência aqui, tá? Alguns trabalhos têm, por exemplo, se eu não botei aqui a referência aqui em cima, eu posso também botar aqui no dentro da citação já. Então seria aqui Albino, tá? 2021, certo? Se eu usei, por exemplo, páginas, eu vou dizer qual foi a página, tá? Página, você bota assim, pode botar PGS 31, 21 a 31. Vocês podem fazer isso também, tá? Aí em alguns trabalhos vocês vão ver que tem que opta por também fazer essa citação, essa referência dentro da citação, quando não se fala aqui o autor, tá? Mas bem simples, tá, pessoal? Então, deixa eu verificar aqui para a gente poder. Tem um texto aqui, deixa eu só buscar aqui uma informação para a gente poder ter aqui a ideia da formatação. Então, dentro da fundamentação teórica, eu vou ter essas citações, eu vou ter essas referências, né? Então, eu sempre vou estar trazendo para o meu trabalho referência de outros autores. Para que esse trabalho não seja considerado plágio, eu preciso fazer assim, dar a César o que é de César, né? Nós precisamos dar crédito àquele autor que nós buscamos, certo? Então, a gente precisa aí também estar trazendo para dentro do nosso trabalho essas referências bem fundamentadas. Quando se trata da citação indireta, nós explicamos com as nossas palavras a fala do autor, o pensamento do autor. Quando se trata de uma citação direta, em que transcrevemos a fala do autor, se essa citação não exceder mais que ela não exceder mais que 3 linhas, ou seja, se ela tem de 1 até 3 linhas no meu trabalho, eu posso colocá-la no corpo do texto mesmo, dentro do parágrafo, como nós fizemos aqui, tá? E vou também referenciar quem foi o autor que disse isso. Feito isso, se eu tenho uma outra citação para ser feita, mas essa recitação eu vou transcrever a fala do autor que exceda mais de 3 linhas, a partir de 4 linhas do meu trabalho, eu tenho que fazer a citação direta longa. Então, às vezes, por exemplo, você pode utilizar até uma citação que ela vai ter um tamanho maior, tá? Então, ela vai ter aqui a questão da citação também ser um pouquinho mais longa, tá? Cícero, você se refere ao que? O conteúdo ou ao questionário? Sim, aula gravada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Drive, só um minutinho. Ah, tem razão, eu fiz uma besteira aqui. Eu não botei. Peraí. As últimas aulas de informática dentro da pasta que está compartilhada com vocês.
Exatamente, Cícero. Obrigado por avisar, viu? Pronto, agora já está compartilhada com vocês. Acabei de fazer aqui as mudanças. De fato, eu não tinha movido para a pasta das. é, De fato, eu não tinha movido para a pasta que está compartilhada. Pronto, agora está assim, compartilhada com os e-mails de todos, tá? Agora vocês têm acesso lá, ok? Porque, assim, essas aulas, quando elas ficam gravadas, elas ficam fora de uma pasta. Então, eu organizei todas dentro de uma pasta, por exemplo, aulas de informática básica, e essa pasta está compartilhada com vocês. Está compartilhada com os e-mails de vocês, então vocês conseguem ter acesso, tá? É só acessar pelo Drive, ou pelo link que vocês receberam, e a gente vai ter, vocês vão conseguir ter acesso também a assistir essas aulas, ok? Mais uma vez, obrigado, Cícero, por ter avisado. Então, pessoal, basicamente o que nós vamos fazer no trabalho é isso, assim, geralmente o pessoal olha para as normas da ABNT e olha para a formatação de trabalho, acha que é uma coisa assim de outro mundo, mas quando você pega para fazer, quando você vai para a prática e você se acostuma a fazer isso, você vê que não é uma coisa tão complexa assim, tá? Então, na semana passada nós construímos esse trabalho de uma forma assim bem simples, de uma forma bem direta e conseguimos fazer toda a estrutura dele de forma bem dinâmica. Então, assim, a título de informação, nós vamos pegar sempre textos. Quando nós começamos a escrever um texto, ou quando nós começamos a elaborar esse texto, né, de acordo com o nosso pensamento, geralmente a gente vai ter uma estrutura muito desorganizada desse texto, né? Então, a primeira formatação que a gente vai fazer no trabalho é a formatação do parágrafo, né? Eu posso, inclusive, aqui selecionar todo o meu texto e formatar um parágrafo para ele ficar padrão, tá? Então, assim, eu vou só fazer uma revisãozinha aqui básica, pessoal, da formatação, para fixar mais aí na mente de vocês como nós vamos fazer essa formatação. Então, aqui, nós sabemos que para a BNT, tá, ela vai sempre solicitar fonte Arial ou Times New Roman no tamanho 12, tá? Esse texto aqui, ele está com a fonte calibre e tamanho 11. Então, assim, eu vou primeiramente formatar a fonte. Então, eu posso aqui, ó, utilizar o atalho Ctrl T, certo? Peraí, vou botar aqui, ó. Selecionar todo o texto. Ctrl T, ele me seleciona o texto inteiro. Agora, eu vou dizer para o meu trabalho que ele tem uma fonte específica. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, eu vou botar Times New Roman, tá? Eu digito aqui Times, ele já aparece aqui, tá? Times. E esse tamanho é o tamanho 12. Então, ele já modificou aqui a minha fonte. Era calibre, se tornou Times New Roman, era tamanho 11, ficou tamanho 12. No celular, Verônica, ele tem como você fazer essa formatação sim, só que o Word no celular ele é um pouquinho mais limitado. Eu, particularmente, utilizo ele mais para abrir documentos do que para editar. Mas dá para fazer algumas edições, dá para fazer edição do texto, dá para fazer edição da fonte, né, das margens, dá para fazer também lá, né? Mas, por exemplo, atalhos, ferramentas mais específicas do Word, você só consegue utilizar no Word propriamente dito, né? No Word aqui software, tá? E não aplicativo. Aí, pessoal, eu formatei a minha fonte. Então, já vejo aqui, ó, se eu selecionar aqui esse parágrafo, ele vai dizer aqui o texto está em Times New e tamanho 12. Agora nós vamos formatar o parágrafo, nós vamos formatar cada parágrafo desse aqui, tá?
Então, eu posso selecionar todo o meu texto, vim aqui na minha guia parágrafo, tá? E vou clicar nessa setinha aqui do canto inferior direito. Cliquei nessa setinha, ele aparece para mim essa nova tela, que é uma tela de formatação desse parágrafo. A ABNT diz que, tá, o alinhamento do nosso texto é sempre justificado. Então, eu vou aqui para o item alinhamento e escolho justificado, certo? Ou seja, quando eu faço isso, perceba como vai ficar o meu texto. Ele não tem mais essas quebras aqui. Ele vai alinhar todo o texto dentro de um mesmo espaço, certo? Então, se eu refazer aqui, ele já foi. Vamos voltar lá. O alinhamento, olha, justificado. O recuo, pessoal, é sempre o recuo que nós vamos ter da primeira linha de cada parágrafo, da primeira frase de cada parágrafo. As normas da ABNT nos dizem que esse recuo para cada parágrafo tem um recuo de 1,25 centímetros. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós não vamos utilizar essa aba recuo, nós vamos aqui para especial. E quando a gente clica para trazer as opções, já aparece aqui, ó, o Word ele já traz uma formatação prévia, que ele vai ter aqui, ó, primeira linha, ou seja, a primeira linha de cada parágrafo. E se eu clicar sobre esse item primeira linha, ele já aparece aqui para mim, que é 1,25. Ele já vem pré-formatado para isso. Então eu não preciso digitar, tá? E ele me dá uma visualização aqui abaixo ó, de como vai ficar o texto. Então, por exemplo, se eu não, nenhum, ele deixa o texto assim. Se eu clico em primeira linha, ele traz o texto já informando. Então, se eu der um OK aqui, ele já vai deixar todo o meu texto nesse formato. Posso voltar lá, tá? Geralmente eu faço essa configuração toda de uma vez, eu estou fazendo assim em parte só para que vocês entendam melhor. E nós vamos dizer, a ABNT diz que o espaçamento entre as linhas, que é esse espaço que fica entre cada linha, ele é um espaçamento de 1,5 linhas, ou seja, ele vai dizer que o tamanho é de 1,5 linha. Aqui no Word também, ó, vocês não vão utilizar isso aqui por hora, mas ele tem um item espaçamento entre linhas, que tanto vocês podem utilizar essa ferramenta do parágrafo, ele já tem uma pré-formatação aqui, então somente vou dar um clique em 1,5 linhas, ele já me dá uma visualização aqui prévia do que eu vou ter no meu trabalho. Então, cliquei com OK, o parágrafo em si do meu trabalho já está totalmente formatado, dentro das normas da ABNT, certo? Para fazer isso também, pessoal, eu posso utilizar isso aqui, ó. Aqui no item parágrafo tem aqui, ó, um itemzinho espaçamento de linha e parágrafo. Então, você pode clicar aqui e clicou em um e-mail, ele também já faz toda essa questão aqui no parágrafo, tá? Em todos os parágrafos. Aí, uma coisa muito importante que nós vamos fazer, pessoal, é referente às margens. A ABNT tem margens específicas. Ela nos diz que, tá? Margens esquerda e superior devem ter 3 centímetros. Tá? Direita e inferior, 2 centímetros. Tá? Por que essas margens? Tá? Já expliquei para vocês que, geralmente, os trabalhos acadêmicos eles são encadernados, então a gente precisa ter uma margem aqui na esquerda para ter esse tamanho e poder trazer a encadernação. Tá? Como é que eu vou fazer essa mudança? Tá, pessoal? Eu clico aqui em qualquer região do meu texto e vou aqui no item, aqui na aba Layout, certo? Posteriormente em Imagens, cliquei em Imagens e nós vamos ter aqui
lá embaixo o último item que é margens personalizadas. Então, cliquei nas margens personalizadas, tá? Ele vai abrir uma tela aqui para mim, com as margens superior esquerda, inferior e direita. O que eu vou fazer? Somente digitar a margem superior 3, esquerda já está pré-selecionado como 3, então a gente pode, se não tiver, digitamos. Inferior vai ser 2 e direita também 2, tá? Aí o que vocês vão verificar, pessoal? Se aqui na parte de baixo está marcada essa opção no documento inteiro. Se tiver, ok. Se não tiver, você muda para o documento inteiro, dá um ok. Acabou. Já temos a formatação. Percebam que nós vamos conseguir visualizar melhor, tá? O Word de vocês podem estar assim, ó, não ter as réguas, tá? E vocês não conseguirem enxergar as marcações aqui do parágrafo. Então, se não tiver, vocês vêm aqui na aba Exibir, tem aqui régua, dou um clique, elas aparecem, as reguinhas aqui em cima e aqui embaixo. Então, essas réguas são numeradas, tá? Vocês percebem que aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas aqui tem, ó, 3, 2, 1, ou seja, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, que é, eu vou clicar aqui e segurar a margem esquerda. Aqui nesse lado também tem, ó, 1, 2, 3 centímetros, ele está marcando a margem superior. Aqui do lado direito, ele tem um equivalente a, olha, ele vai completando aqui 15, 16, de 16 para 17 é 1 centímetro, 17 para 18, 2 centímetros. Posso conferir se está tudo ok aqui, tá? Assim como também na margem inferior, que ele está aqui trazendo esses 2 centímetros de margem final. Esse texto aqui, pessoal, ele está formatado. Deixa eu só trazer aqui uma formataçãozinha, depois eu vou botar 0. Pronto. Ele vai ficar aqui no tempo, no lado correto. Então, confiro aqui, ó. Tá vendo? O que eu fiz aqui, pessoal, para vocês entenderem? Percebam que, ó, quando eu cliquei para conferir os 2 centímetros, existe um espaço muito grande aqui. Tá? Então, tudo que eu trouxer para cá, ele vai botar para outra folha. Por quê? Porque o espaçamento entre parágrafos, ele está muito maior do que o esperado. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, tá? Selecionei todo o texto, venho aqui em Layout, e o espaçamento entre parágrafos aqui você vai botar antes que é 0 e depois que é 0. Ok? Ele já vai ficar formatado. Aí, o que nós podemos criar depois disso que nós fizemos na semana passada? Nós fomos criar o título, né? Criar os títulos do nosso trabalho. Então, eu vou ter um primeiro título que se chama Introdução. Percebam que ele está seguindo como parágrafo comum, por isso que ele vai ter o recuo, tá? Vou criar aqui, por exemplo, vou criar só a introdução, desenvolvimento e conclusão para não demorar muito, tá? Eu vou até tirar aqui algumas dessas páginas para não ficar tão grande assim, tá? Deixa eu tirar aqui só para a gente não precisar utilizar. Pronto, beleza. Para a gente ficar somente até esse finalzinho do texto aqui. Criei a introdução, tá? Posso criar ainda fundamentação teórica, aquela parte toda. Então, vamos para a gente vamos manter a mesma coisa que fizemos na semana passada, tá? Introdução, fundamentação teórica. Opa. Depois nós criamos a metodologia, né? Que eu vou explicar o que eu fiz no meu trabalho. Criamos ainda resultados de discussão. E, por fim, tivemos vou botar aqui conclusão do nosso trabalho. E, por último, lá no finalzinho, ficou extenso pra caramba aqui. Deixa eu tirar mais umas 2 folhas aqui. Nós tivemos aqui
Vai ficar muito grande aqui. Deixa eu só tirar esse. Nós vamos ter aqui a conclusão. Pera, a conclusão já veio para cá. A bibliografia. Então, eu criei aqui, pessoal, os títulos de cada seção do meu trabalho. Aí agora, eu vou voltar aqui na página inicial e eu posso formatar esses títulos de forma muito simples para que eles possam ficar todos iguais e que eu não precise, por exemplo, estar fazendo o seguinte. Ó. Se eu fosse formatar, eu precisaria fazer o seguinte, fosse fazer isso da forma mais demorada de fazer. Eu teria que dizer que essa introdução ela não tem o recuo na primeira linha, então eu dou um backspace aqui, ela volta. Teria que clicar aqui, dizer que ele era 1, tá? Que era a introdução, tá? Clicar sobre ele para selecionar e botar em negrito, certo? Aí eu precisaria fazer a mesma coisa com a fundamentação teórica, botar que era negrito, dizer que era o 2 e, né, dizer que era fundamentação teórica. Só o que eu faço aqui para facilitar essa questão, pessoal? Nós podemos fazer isso de forma mais automática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, para facilitar aqui a minha vida de estudante, essa opção aqui dos estilos, tá? A opção dos estilos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e selecionar um dos títulos do trabalho e vocês vão aqui, olha, nós vamos dizer que esse título aqui é o título 1, certo? Então, nós vamos dizer que esse título é 1. Então, ele está aqui, ó. Título 1 eu já escolhi qual é, tá? Quando eu faço aqui, tá? Eu vou voltar aqui na verdade, aqui ainda no título, tá? E tem uma opçãozinha, quando você clica com o botão direito sobre o título, ele aparece aqui, ó. Modificar. Cliquei em modificar, aparece aí uma opção para que eu possa formatar esse título. Então, nós sabemos que ele aqui tem a fonte que nós vamos utilizar é sempre automático, tá? A fonte dele, do meu trabalho, está sendo Times New Roman. O tamanho é 12 e o texto é justificado. Aí, para que nós não tenhamos o trabalho também, pessoal, de estarmos botando introdução, 2 introdução, a gente pode fazer essa numeração de forma automática, tá? Então, eu vou lá embaixo aqui nesse item formatar e tem aqui um item chamado numeração. Cliquei sobre numeração, eu vou escolher esse aqui, esse segundo item. Dei um OK, né? Cliquei aqui sobre ele, marquei, deixei marcado. OK. E agora, quando eu vou só verificar, pessoal, um outro item que é o seguinte. Na minha visualização, pode ser que esteja aparecendo ainda aqui um recuo, tá? Como vocês vejam aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui nesse itemzinho e dizer que ele não tem recuo. Então, cliquei aqui, não tem recuo. E faltou um ponto importante aqui, que é botar a fonte em negrito. Tá? Quando eu der um OK aqui, ele vai formatar essa palavra introdução, que está em azul, que está em calibre e que não tem nenhum tipo de espaçamento, ele vai formatar igual isso aqui. Dei um OK, pronto. Já tenho a minha introdução. Certo? OK? Bem simples. Aí agora, para formatar os demais, eu posso fazer uma coisa assim bem básica, tá? Cliquei aqui em fundamentação teórica, vou aqui no título, dei um OK, cliquei sobre ele, fundamentação teórica também já ficou igual à introdução. Metodologia, cliquei sobre o título, já ficou igual ao numerado. Resultados de discussão, cliquei sobre o título e ele já ficou organizado. Conclusão, tá? Cliquei sobre o título, já ficou igual. Bibliografia, cliquei sobre o título e já temos aí um trabalho completamente, inicialmente aqui formatado, tá?
Então, aqui, pessoal, quando se trata desses itens aqui, vocês vão sempre dar um Enter aqui sobre a introdução para ficar o espaçamento mais específico, para ele não ficar junto. Clicou, Enter, tá? Metodologia, clicou, Enter. Resto da descrição, clicou, Enter. Conclusão, aqui também um Enter para ele ficar com o espaçamento. Ok, então ele vai ter o mesmo espaçamento aqui, não vai ficar, e fica mais organizado, tá? Aí, pessoal, supondo que, por exemplo, aqui na minha fundamentação teórica, eu tenha um subtítulo, tá? Eu tenho um subtítulo aqui. Se eu for criar, por exemplo, uma fundamentação teórica aqui, um subtítulo dizendo que esse subtítulo se chama, deixa eu ver, aspectos da desigualdade social no Brasil. Pronto. Ele tem um subtítulo. Quando se trata de subtítulo, pessoal, nós vamos fazer uma outra formatação com ele, tá? Porém, bem parecida com a outra. Para subtítulo, nas normas da ABNT, nós não usamos negrito, nós vamos usar a questão comum. Mas eu posso também criar de forma automática para que em outros campos que tenham subtítulo, ele também já faça uma numeração automática em si. Veja como é bacana. Então, eu vou dizer que esse título, esse aspecto da desigualdade social, um subtítulo, então ele vai ser aqui no meu campo de estilos, é o título 2. Cliquei sobre ele, ele traz uma formatação do Word. Então, vou aqui em modificar e vou dizer, ó, que essa fonte é Times New Roman, que é tamanho 12, que não é negrito, que a cor é automática, que ela não tem recuo, e vou formatar a numeração. Tá? Para esse aqui, na verdade, perdão, pessoal, esse aqui você faz manual. A numeração é manual, tá? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu só verificar. Eu vou dizer que ele é 1.1. Isso aqui você já faz manual. Mas eu vou aqui modificar o título 2. Fonte preta, calibre não, Times New Roman, tamanho 12, não é negrito, não tem recuo. Ok, ele já ficou aqui formatado, tá? Quando eu vou lá nos outros itens, certo? Supondo que eu tenha criado aqui, pessoal, um item, um subitem aqui na metodologia. Sei lá, ferramentas utilizadas. Clique sobre ela, subtítulo, ele já vai me dar as formatações que tem lá, tá? Fiz isso, está feita a parte de formatação. Ok? Aqui a gente pode dar um Enter para ficar espaçado. E aqui também, tá? Perfeito, pessoal. Basicamente, a formatação inicial de um trabalho é essa. Aí, por que eu criei, por exemplo, aqui, pessoal, esses títulos, tá? Peraí, o que ele fez aqui? Fiz besteira. Por que eu criei esses títulos formatados? Porque a partir desse aqui, eu vou conseguir construir, por exemplo, o meu sumário automático, tá? A gente pode construir. Então, para criar um sumário, eu vou voltar aqui, deixa eu só, você pode clicar para botar em outra folha. Eu vou criar uma folha aqui em cima. Para criar o sumário, pessoal, eu vou fazer o seguinte, existe aqui o campo de referências, tá? Cliquei sobre referências, tá? Eu tenho aqui a opção de sumário. Clicando sobre ele, eu vou trazer aqui sumário automático.
Então, quando eu faço, pelo fato de eu ter utilizado aqui, pessoal, os estilos para formatar o meu trabalho, quando eu crio o sumário automático, ele já puxa do trabalho, olha, todas as informações que eu botei, que eram títulos, que é o que vem no trabalho, né? Que é o que vem aqui no meu trabalho. E eu vou agora fazer a formatação desse sumário na ABNT, tá? Então, o que eu estou utilizando no meu texto? É Times New Roman, tamanho 12, tá? E esse sumário, esse item sumário aqui, ele pode ir para o centro, então eu vou alinhar o centro aqui, certo? Posso também botar ele em caixa alta, tá? Só clicando aqui, maiúsculo. Vou dizer que ele é negrito e que a cor dele é automática. A gente dá um enterzinho aqui para ficar mais organizado. Opa, peraí, que esse não deveria estar aqui. Já está aqui na outra página. E criamos o nosso sumário de forma super automática, certo? Só que existe, pessoal, um erro nesse sumário, que é o quê? Que é a numeração. Ele está contando aqui essa primeira folha e está dizendo que, na verdade, está contando a folha de sumário e está dizendo que a introdução começa no número 2. Então, na verdade, a nossa introdução ela precisa estar na página 1, porque aqueles elementos que são considerados pré-textuais, por exemplo, capa, contracapa, folha de rosto e sumário, eles não fazem parte da numeração do trabalho. Então, a gente pode fazer essa formatação de uma forma mais simples, tá? O que a gente vai fazer? Clicamos aqui abaixo do sumário, até aparecer aqui o meu mouse aqui piscando, ok? Venho aqui em inserir, na verdade aqui na página de layout, para inserir, melhor dizendo, quebra de página, tá? Quando eu insiro uma quebra de página, peraí, que não é assim, perdão, pessoal, de layout mesmo. Eu sempre confundo essa parte, tá? Clicou no sumário, na parte de baixo, layout, quebras, e aqui, ó, na parte de quebras de seção, vocês põem próxima página. O que ele fez? O que o Word fez aqui? Ele criou aqui uma folha abaixo do sumário, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, para numerar essa página? Eu posso vir aqui na primeira, tá? Se eu clicar 2 vezes aqui na primeira página, tá? Ele vai abrir, se eu clicar aqui na parte de cima, bem na parte de cima, clicando 2 vezes, ele vai abrir o meu cabeçalho. Então, eu posso ir aqui na parte de inserir, cadê aqui? Inserir, tá? Aqui na parte, nesse item cabeçalho e rodapé, tem o item número de páginas. Então, cliquei sobre ele, vou colocar aqui no início da página, tá? E dizer que ele é essa opção aqui, ó. Cadê? Início da página, essa opção aqui, que é o canto inferior esquerdo, tá? Direito. Seleciono esse número, tá? Eu vou botar no norma da ABNT. Times New Roman, que é o mesmo do meu trabalho, tamanho 10, tá? Quando eu clicar fora aqui, vocês percebam que ele numerou todas as páginas, tá? Ele numerou todas as páginas, como considerando a página 1, aquela página em branco que está lá em cima, tá? E considerando aqui também o parágrafo como página 2. Só que essas folhas aqui, pessoal, que do sumário para trás, tá? De capa, contra capa, folha de rosto até o sumário, elas não são numeradas. Então, como que eu vou fazer isso? Ó? Se você vier aqui nessa página, aqui no... Deixa eu ver aqui nessa página aqui da introdução, e você clicar no sumário, quando você clica 2 vezes, tá? Na tela inicial, clicou 2 vezes, ele vai mudar aqui a parte de cima da formatação. Então, percebam que é o seguinte, eu fiz uma quebra de seção de página, eu fiz uma quebra de página lá em layout.
Então, fazendo essa quebra, eu quero dizer que essas folhas, tá? Daqui para cima é a chamada seção 1. Da introdução em diante é uma seção 2. E aqui vocês percebam que aparece, eu selecionando aqui o número, aparece uma opção aqui, ó, vincular anterior. Ou seja, essa numeração está vinculando a seção 2 e a seção 1. Nós não queremos que isso aconteça, porque se eu for fazer a numeração da página começando lá do início, ele vai me numerar todas as páginas, não é isso que eu quero. Então, o que é que eu faço? Eu clico aqui em vincular anterior e desmarco essa opção. Então, ele já desvinculou. O que é que eu faço agora, tá? Se eu vir aqui na primeira página e apagar o número de páginas, já que ele não vai ser numerado, ele apaga aqui. Porém, lá na página da introdução, ainda permanece o número, porque nós desmembramos essa numeração das seções, da seção 2 com a seção 1. Aí o que que eu faço agora, pessoal? Venho aqui no número de páginas, tá? Cliquei novamente. Qual é a primeira página de um trabalho? É a página 1. Então, cliquei aqui nas opções, tá? Quando eu clico aqui duas vezes no rodapé, no cabeçalho, ele aparece as outras opções. Então, a gente vai lá em número de página novamente, tá? Tem o item formatar número de páginas. E nós vamos aqui, ó, marcar essa opção iniciar em, e vou, se não tiver marcado, vou botar 1. Dou um OK, meu trabalho está numerado. 1, 2, 3, tá? Percebo que está aparecendo aqui agora. Só que ainda existe um erro no trabalho, que é o sumário. O sumário ele ainda está contando com as informações anteriores. Então, o que é que eu vou fazer para que fique correto? Cliquei aqui sobre o sumário, qualquer área dele. Tem a opção atualizar sumário. Cliquei sobre atualizar sumário, deixo marcada essa opção atualizar apenas o número de páginas, OK, e a mágica acontece. Ele vai dizer aqui, ó, introdução e fundamentação teórica, ambas estão na página 1. E realmente estão, tá? A bibliografia está lá na página 4, certo? E ela está lá, OK? Perfeito. Deixei uma folha sobrando aqui em cima, pessoal, para nós fazermos a nossa capa. Vamos criar uma capa para esse trabalho agora, mas utilizando as normas da ABNT. Então, geralmente, o que tem na capa de trabalho? O título da... Opa, peraí, deixa eu ver aqui, o que está acontecendo? Não, peraí. Essa folha está... Peraí, pessoal, deixa eu só... Volta. Agora acho que agora vai. Vamos lá. Tem uma formataçãozinha aqui que tinha pegado da outra página. Geralmente eu começo com o quê, pessoal? Faculdade, tá? Da faculdade. Qual é a faculdade? Faculdade do Oeste, Potiguar. FAUP. Qual o curso? Curso de Serviço Social. Se for um trabalho para disciplina, eu posso botar disciplina. Disciplina de Informática Básica. OK? Aí é o seguinte, o que a gente vai ter? Depois disso, o nome do autor, certo? Depois do nome do autor, na capa nós vamos ter a cidade e o ano em que o trabalho foi feito. Aí agora, pessoal, nós vamos formatar esse trabalho aqui nas normas da ABNT. A gente seleciona tudo, sabemos que é Times New Roman, que é tamanho 12, tá? E aqui, essa informação, ela é toda centralizada. Então, posso vir aqui no item aqui da formatação do texto, cliquei em centralizar, e já centralizou todas essas informações para mim. O espaçamento, pessoal, entre esses itens, entre parágrafos de uma página, é um espaçamento simples, ele não tem espaçamento. Então, clico aqui no espaçamento, tá?
e coloco que é simples, tá? Ou posso vir aqui no parágrafo e também fazer a mesma coisa. Percebam que ele não fechou o espaçamento simples, pessoal. Por quê? Porque aqui no espaçamento está marcando que depois, ou seja, depois do texto tem um espaçamento de 8 de 8 pontos, acho que é pontos. Então você seleciona isso aqui, põe 0, ele vai deixar o espaçamento aqui, ó, mais juntinho, tá? É diferente desse aqui que tem um espaçamento 1,5. O que eu vou fazer, pessoal, agora para deixar a capa ali mais bonitinha? Vou colocar um negrito, que é normal também. E aqui, ó, em disciplina de informática, eu vou pressionar Enter aqui umas 7 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ok? E aqui faltou um item muito importante, tá? Qual é o item que está faltando aí nessa capa para ela ficar uma capa de trabalho de fato? Quem responde aí? O que está faltando nessa capa aí? É a parte mais importante da capa. O tema? Isso. O título do trabalho, né? Então, o título do trabalho vai se chamar aqui... deixa eu ver. A gente estava tratando de desigualdade social, né? Vou fazer aqui. A desigualdade social no século XXI. Vamos botar aqui panorama, né? Panorama da desigualdade social no século XXI. Clico aqui sobre o meu nome, mais umas 7 vezes também, certo? E esse São Miguel eu levo lá para o final, pessoal. Lá para o último item. Vou apertando Enter aqui até ele ficar lá no último item. Opa. Pronto. Só conferir aqui. Tá, beleza. E está feita a minha capa. Pronto. Acabei de fazer a capa de trabalho. Se eu posso até, pessoal, vir aqui, por exemplo, eu sempre faço isso, eu diminuo aqui para ver se que não está no centro do trabalho. Aí o que eu faço? Eu só tiro aqui uns enter daqui, trago para cá, deixo ele mais no meio, mais centralizado, né? E pronto. Posso até botar aqui esse meu nome um pouquinho mais para baixo e deixar o trabalho formatado. Então nós já temos aqui, pessoal, uma formatação básica de trabalho, que são os trabalhos que vocês vão apresentar ou vão entregar na faculdade, tá? Não é um TCC propriamente dito, mas é um trabalho simples, ó. Toda a estrutura, tá? Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Temos a capa, temos o sumário, temos a introdução, fundamentação teórica, temos aqui as páginas numeradas corretamente, de acordo com o sumário, e a gente vai também ter aqui o que é título, o que é subtítulo, e temos ainda a bibliografia. A gente pode também criar a bibliografia desse trabalho, tá? Então, a gente aqui pode criar um... Oi, Ligiane. Aí esse título e o subtítulo que ele foi personalizado, ele fica para futuros trabalhos também, né? Fica, se você salvou esse documento aqui, tá? Se eu salvei esse documento no meu computador, quando eu abrir ele novamente, ele já vai ficar com toda essa configuração. Aí eu posso utilizar o mesmo arquivo do trabalho, né? Posso duplicar ele, fazer um outro que ele já vai estar salvo com todas essas formatações que eu já fiz. Você utiliza o mesmo. O que você vai fazer? Para você não ter tanto trabalho assim, estar fazendo tudo de novo, pega o mesmo arquivo que você tem e faz ali, cria novamente seu trabalho daquele mesmo arquivo, tá? Porque ele já vai estar com toda a formatação, então você vai só aplicando, tá? Você vai só aplicando cada coisa, tá? Tá bom. Certo? Aí, pessoal, minha bibliografia, tá? Vou citar aqui livro, tá? Então, livro.
meu livro aqui, tá? Albino, P. Opa, P. Atuando, meu Deus, Albino, tá? A origem da. Peraí. A origem da desigualdade no Brasil. Pela editora Atlas. Opa, foi no Rio Grande do Norte. Que foi onde foi publicado, tá? Editora Atlas. (2021). Tem outro texto também, sei lá, vamos clicar aqui, criar alguém, Pereira, sei lá, Augusto Pereira, Augusto de Souza Pereira, tá? Vamos ter um livro chamado Desigualdade e Direitos Sociais na América Latina. Estou inventando aqui, tá, pessoal? São Paulo. A editora foi a Martins Fontes. Também em 2021. Só que agora eu pego um artigo, tá? Vou botar aqui Pires, sei lá, Maria de Souza Pires. O artigo é intitulado, sei lá, Desigualdade Social e Políticas Públicas desenvolvidas no Brasil. Opa. No Brasil. A revista que foi publicada, esse artigo, é a revista, sei lá, Serviço Social e Sociedade. Vamos só inventar aqui, tá? Tá? Era o volume 2 dessa revista. Volume 2, páginas da 101 a 120, certo? E essa publicação foi feita entre janeiro e fevereiro de 2021. Formatei, tá? Como é, pessoal, a formatação da ABNT de uma referência, tá? Você segue o mesmo texto, mesma fonte, então vai ser Times New Roman, também tamanho 12, tá? Com espaçamento simples. E eu vou agora fazer a questão da minha formatação dentro da Jamba da ABNT. Quando se trata de livros, tá? Você sempre vai deixar o título do livro em negrito, certo? Faltou aqui, pessoal, vou botar aqui a justificado também. Tá? Aí, quando se trata de artigos, você vai botar em negrito o nome da revista e não o título, certo? Então, já tenho aí três citações, tá? Se eu for fazer também citações aqui dentro do meu trabalho, eu vou fazer aquela mesma questão que eu fiz anteriormente, tá? Então, supondo aqui que esse parágrafo é uma citação, tá? Então, posso botar aqui, sei lá, segundo Pires, 2021, tá? Como é a citação? Ok? Fonte Times New Roman, tá? Tamanho 10, espaçamento simples, ok? Cliquei no parágrafo, retirei especial, disse que à esquerda ele tem 4 centímetros de recuo, tá? E está feita a minha citação.
direta, longa. Ok? Basicamente isso, pessoal, que nós vamos fazer. Se eu quero dizer aqui que esse aqui foi eu que fiz, então, ainda segundo Albino, tá? 2021. A leitura também é mais fácil, tá? Se eu quero dizer que eu vou citar aqui que esse parágrafo é uma interpretação que eu fiz da fala de Pereira, que foi o outro ator, bota aqui no final da frase, tá? Entre parênteses, Pereira, 2021. Certo? Bem simples, pessoal. Bem... Não tem nada muito complexo, assim. É mais, assim, detalhes, tá? É mais detalhes que a gente vai trabalhando. Mas tá aqui o trabalho, ó. Percebam, pessoal, como o trabalho fica... Eu acho, assim, muito bonita a estrutura de um trabalho acadêmico. Entende? Você tem ali, ó, os textos, títulos, né? Então você vai ver que o trabalho vai tomando uma forma que vai deixando ele esteticamente mais bonito. Então a gente vai ter essas questões, né? Isso aqui é uma formatação para trabalho comum. Para TCC tem algumas coisas que acrescenta, né? Para artigo tem umas coisas, por exemplo, para artigo você precisa criar um resumo do trabalho, né? Então, antes aqui do item da introdução, teria um resumo, né? Que esse resumo, acredito que vocês também já tenham visto, né? Que ele aparece aqui na parte de cima, né? Você vai ter lá o resumo do trabalho, certo? Então, deixa eu só pegar aqui quantas palavras tem aqui? 98. Ele vai ter o que nós chamamos de resumo, né? O abstract, que tem em algumas coisas. Então, você vai criar o resumo do trabalho, se for um artigo, aqui, Times, negrito, tamanho 12. O texto vem para cá. O resumo, a formatação dele, ele é sem espaçamento, tá? Tem espaçamento 1. E pronto, geralmente o que tem aqui embaixo? As chamadas palavras-chave, né? Aí, as chamadas palavras-chave, tá? Que vem aqui para trás do resumo. Tá? Essas palavras-chave podem ser, para o nosso trabalho, desigualdade social, pode ser políticas públicas, serviço social. Se no caso que fosse um artigo, tá? Aí na estrutura do artigo, pessoal, ele viria assim. Ele viria assim, tá? Não precisava ter uma outra folha para introdução. Porque no artigo ele viria assim, tá? Basicamente isso. Ok? Professor, o Oi. resumo em outra língua é obrigatório? Para TCC, sim. Para qualquer trabalho de artigo, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, ele é obrigatório. Então, por exemplo, tem alguns artigos que você vai publicar em revista, eles exigem, por exemplo, o resumo em inglês e espanhol, tá? Para o mestrado, geralmente, quando você vai para o mestrado, você precisa tanto ter inglês, conhecer um pouco de espanhol, às vezes francês, depende de onde você vai fazer. Aí você faz 3, na verdade, aí 4 resumos, né? O resumo, o abstract, o resumen, né? Que é espanhol, e aí acrescenta algum em francês, caso seja necessário. Mas o resumo ele é mais para trabalhos como TCC, por exemplo, dissertação, artigo também. Quando você vai publicar um artigo, você sempre coloca o resumo, tá? E as palavras-chave,
elas são utilizadas para pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando sobre desigualdade social, estou utilizando, por exemplo, a plataforma Cielo, né? Estou utilizando ali a plataforma Cielo para pesquisar. Deixa eu trazer aqui para demonstrar um pouco para vocês. Se eu estou utilizando o Cielo para pesquisar artigos, eu vou lá aqui, pego as minhas palavras-chave e vou buscar artigos com essas palavras-chave. Então, venho aqui aqui na aba e vou botar desigualdade social, que é o principal tema do meu trabalho. Pesquisei aqui, o Cielo vai me trazer uma série de artigos publicados, né? Que ele está dizendo aqui que essa palavra desigualdade social pode aparecer em qualquer texto. Então, só para vocês terem ideia da estrutura de um artigo aqui, como é que funciona, ele vai sempre ter o quê? Ó? Resumo, tá? O abstract, que é resumo em inglês, as palavras-chave, a introdução, tá? E geralmente o artigo, quando você publica, ele tem uma estruturazinha bem própria. Cada revista vai ter sua estrutura. Então, por exemplo, ó, dessa estrutura que a gente aqui, nós usamos essa estrutura para entregar o nosso trabalho. Quando vai para a publicação de revista, eles mudam a estrutura de acordo com a revista, de acordo com a estrutura que a revista permite. Tá? Então, nós não fazemos artigos nesse formato aqui. Esse formato ele só vai ser utilizado quando, de fato, você publicar o artigo. Mas se for, por exemplo, um artigo para entrega na faculdade, tá? Vocês vão utilizar essa mesma formatação. Aí o que que acontece, pessoal? Em relação à questão da formatação, nós temos a formatação da ABNT, tá? Que é... Não apareceu aqui por quê? Acho que ele vinculou novamente, porque eu fiz ele vinculou novamente aqui, que eu queria a página de simulação, por isso que foi com esse número. Geralmente, assim, a regra geral é a ABNT, tá? Que a ABNT, na verdade, são regras do IBGE. E o que que acontece, pessoal? Geralmente, as faculdades, universidades, elas utilizam a ABNT como padrão, mas criam as normas da faculdade, certo? Então, pode ser, por exemplo, que, sei lá, a faculdade peça que esse sumário seja em negrito, por exemplo. Que esse sumário tenha espaçamento em meio, assim como texto, tá? Pode ser que eles peçam a questão da estrutura diferente. Então, cada faculdade vai adaptando. Pode ser que a faculdade não peça, por exemplo, essas margens aqui, peça margem simples. Pode ser que ela peça, por exemplo, o espaçamento entre parágrafos, tamanho 2, ao invés de 1,5. Então, as faculdades em si vão fazendo essas adaptações das normas da ABNT para adaptações que são feitas para a faculdade, tá? Até o momento na FAOP a gente está utilizando a ABNT. Pode ser que futuramente eles criem também um manual de trabalhos acadêmicos e incluam regras que sejam da própria faculdade para entrega. Mas, até então, nós utilizamos a ABNT de forma pura, tá? Ok? Certo? Então, pessoal, por hoje, basicamente é isso, tá? Eu vou estar encaminhando um questionáriozinho lá para vocês no Google Sala de Aula, de mais 5 questões sobre a parte de Word. E vou reforçar com o pessoal da psicologia para que eles respondam agora até final de semana, no máximo, para que vocês possam ter esse banco de dados e concluir na semana que vem, para entregar até sexta-feira. Na sexta-feira nós teremos a última aula da disciplina, tá? Então a gente conversa um pouquinho, faz um fechamento, vemos a questão dos trabalhos e já fazemos uma questão também de notas, essas coisas, para que vocês fiquem cientes, tá? Se for o caso de vocês entregarem o trabalho antes da sexta-feira, certo? Antes da sexta-feira, vocês me sinalizam que eu já faço a avaliação do trabalho e já encaminho a nota para vocês lá no Google Sala de Aula antes da nossa última aula, tá bom? Ok? Então, meninas, uma ótima noite para vocês, tá? Bom descanso, bom final de semana
E a gente se encontra na semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu vou respondendo, tá bom? Se for alguma dúvida, alguma orientação, alguma dúvida que vocês gostariam de trazer também para a próxima aula, fiquem à vontade para a gente fazer um fechamento mais bacana da disciplina, tá? Um abraço a todas e até semana que vem. Eu posto lá hoje, viu, o questionário. Entre hoje e amanhã no máximo, tá? Eu posto lá. Então, até mais, viu? Boa noite, bom descanso.